Sabe, as ferramentas de Business Intelligence, elas chegam com aquela promessa, né? Um mundo de respostas na ponta dos dedos, o famoso Self-Service BI. Só que a realidade para muita gente é bem diferente, é frustração. E aí fica a pergunta, por que afinal tanto projeto falha? Bom, vamos descobrir juntos o caminho para construir um BI que realmente entrega o que promete. E para começar, vamos a um dado que, olha, assusta. Segundo a consultoria Gartner, mais ou menos 80% dos projetos de Business Intelligence simplesmente falham. Isso mesmo, 8 em cada 10 não chegam nem perto de atingir os seus objetivos. É muita coisa. Então, a gente se pergunta, se a tecnologia é tão incrível, por que essa taxa de sucesso é tão baixa? A resposta, como a gente vai ver, não está na ferramenta em si, mas em tudo aquilo que acontece ou que deveria acontecer muito antes do primeiro dashboard ser criado. Isso nos leva a uma metáfora perfeita do especialista Grimaldo Oliveira, a do iceberg. O que a gente vê na superfície, aquele dashboard bonito, interativo, é só a pontinha. O que realmente afunda os projetos é aquela base de gelo enorme que fica escondida debaixo d'água. A falta de uma estrutura de dados sólida. Então, nesta nossa análise, a gente vai navegar por esse iceberg. Primeiro, vamos entender bem o problema. Depois, vamos ver uma solução bem prática em 3 passos. Definir o que é preciso, encontrar onde estão os dados e organizar tudo isso com o chamado modelo estrela. A meta? Chegar no BI perfeito. Vamos lá, mergulhar e explorar o que está escondido sob a superfície, a parte do iceberg que a maioria das pessoas acaba ignorando. A promessa do Self-Service BI é super sedutora, né? Poder, autonomia, tudo na mão. Mas na prática, sem uma base de dados bem feita, a história é outra. A tecnologia acaba virando só um detalhe, e os gestores ficam presos em reuniões que não acabam mais, discutindo dados que não batem, dados em que ninguém confia. Mas, felizmente, existe um caminho para sair disso. A metodologia proposta por Grimaldo Oliveira funciona como um kit de boas práticas, sabe? Um guia seguro para evitar os erros mais comuns e chegar onde a gente quer. E a solução se baseia em 3 técnicas que se conectam direitinho. Primeiro, a matriz de necessidades, que é para definir o que o negócio precisa saber. Segundo, o mapeamento da fonte de dados para descobrir onde essa informação está guardada. E terceiro, a modelagem, para organizar tudo de um jeito que facilite a análise. Vamos ao primeiro e olha, talvez o passo mais importante de todos, construir a ponte entre o que o negócio fala e o que os dados entendem. A matriz de necessidades é uma ferramenta visual super eficaz. Em vez daquelas entrevistas longas e confusas, ela cria um mapa claro construído em conjunto. A ideia é bem simples. Nas linhas, a gente coloca os descritores, que são as coisas que queremos analisar, tipo o cliente ou o produto. E nas colunas, as métricas, os números que queremos medir, como o valor da venda ou quantidade. Agora, o mais interessante é ver como isso funciona no dia a dia. Pensa só num gerente do Hotel Dallas fazendo esse pedido. Parece uma coisa simples, né? Mas essa frase já tem todos os elementos-chave que a gente precisa. E é isso que ilustra de forma brilhante como a matriz traduz a pergunta. A métrica valor do bar é cruzada ali com os descritores hóspede nome e região cidade de origem. É só marcar um X e pronto. A necessidade está documentada, de um jeito visual e que não deixa dúvida. E o processo todo é colaborativo. Gestores e técnicos se reúnem na mesma sala e, enquanto o gestor fala o que precisa, o analista vai preenchendo a matriz ali, na hora, para todo mundo ver. Cada pergunta do negócio tem que ter sua resposta na matriz. Simples assim. Desse jeito, nada se perde na tradução entre a área de negócio e a de TI. Ok, agora a gente já sabe o que analisar. Então vamos para o passo 2. Descobrir onde encontrar esses dados. Esse documento de fonte de dados é tipo o mapa do tesouro do analista. Ele pega cada item da matriz e aponta exatamente onde encontrar aquela informação nos sistemas da empresa, seja numa tabela de banco de dados, seja numa planilha. É a ponte que conecta o que o negócio precisa com a realidade técnica dos sistemas. Com os dados já localizados, chegamos ao último passo técnico. Como organizar tudo isso para que as análises sejam rápidas e, principalmente, fáceis de entender. Para isso, a gente precisa entender uma diferença fundamental. Pensa no sistema do caixa de um supermercado. Ele foi feito para registrar uma venda atrás da outra, bem rápido. Esse é um sistema transacional, o tal do OLTP. Agora pensa no sistema que o gerente usa, que precisa analisar as vendas de todos os caixas, do ano inteiro. Esse já é um sistema de análise, o OLAB. O BI mora nesse segundo mundo, o da análise. Então, qual a melhor forma de organizar os dados para essa análise? A resposta mais eficiente, sem dúvida, é o modelo estrela.
é bem intuitivo, na verdade. No centro de tudo fica a tabela fato, que é onde a gente guarda os números, as nossas métricas. E ao redor dela, como se fossem as pontas de uma estrela, ficam as tabelas de menção, com os textos, os contextos, ou seja, os nossos descritores. Voltando para o nosso Hotel Dallas, o valor da diária e o valor do bar vão direto para a tabela fato, bem no centro. E as informações como hóspede, tempo e classe do quarto viram tabelas de menção, conectadas a ela. Essa estrutura não só é super rápida para fazer consultas, como deixa a vida de quem vai criar os relatórios muito mais fácil. E é assim, conectando esses 3 passos, que a gente sai de um processo que era totalmente caótico e chega numa solução de BI clara, organizada e, o mais importante, confiável. A jornada, então, é bem lógica e poderosa. Primeiro, a gente define o que precisa medir usando a matriz. Depois a gente encontra onde esses dados estão. E, por fim, organiza tudo de forma inteligente com o modelo estrela. É um passo a passo. E qual o resultado disso tudo? Requisitos claros, que evitam aquele retrabalho chato, um desenvolvimento muito mais rápido porque a equipe sabe exatamente o que precisa fazer, e o principal, dados confiáveis, que finalmente permitem um self-service de verdade, onde os gestores podem tomar decisões baseadas em fatos, não só na intuição. No fim das contas, a mensagem é essa. A tecnologia de BI, por mais incrível que seja, é só uma parte da equação. O sucesso depende da base, da fundação. Sem dados de boa qualidade, bem organizados e que respondem às perguntas certas do negócio, o resultado vai ser sempre pobre, não tem milagre. Isso nos deixa com uma reflexão final que serve para qualquer organização. Aquele volume gigantesco de dados que é coletado todo dia está sendo transformado em conhecimento estratégico de verdade? Ou está só criando mais ruído com dashboards em que ninguém confia? A resposta para essa pergunta pode definir o sucesso ou o fracasso de qualquer projeto de BI.